Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma Fast Lesson. Hoje vamos aprender o Teorema de Thevenin. É um teorema muito utilizado na análise de circuitos elétricos. O teorema diz o seguinte, que dados dois pontos ou dois ramos de um circuito, por exemplo A e B, e o circuito for formado por resistores e fontes de tensão, para qualquer circuito podemos achar um circuito equivalente que é formado por uma fonte de tensão em série com um resistor, como vocês estão vendo aqui. Então, temos a tensão de Thevenin e a resistência equivalente de Thevenin. Eu trouxe dois exemplos para mostrar para vocês. Tem o primeiro aqui, que é este divisor de tensão. É um circuito mais simples para começarmos a entender, então, o teorema de Thevenin. Então, em outras palavras, qualquer circuito, seja complexo ou não, formado por resistores e fontes de tensão, podemos criar uma abstração muito mais simples para a análise dele, que consiste em uma fonte com um resistor em série. Então, o exemplo 1 é este. A tensão de Thevenin é a tensão vista nestes dois pontos do circuito, que já sabemos é o resultado do divisor de tensão de R1 e R2. Já vimos bastante divisores de tensão aqui no canal WR Kits. Então, o divisor de tensão é R2 dividido por R2 mais R1, neste caso, vezes V1. Isso será igual a 12.000, dividido por 12.000 mais 8.000, que é 20.000, vezes V1, que é 10 volts. Calculando isso, 12.000 dividido por 20.000, vezes 10, temos 6 volts. E já encontramos, então, a tensão de Thevenin. Vamos para a resistência. A resistência de Thevenin é bem simples de determinar. Nós colocamos em curto as fontes de tensão do circuito, no caso V1 está em curto aqui neste circuito, e calculamos a resistência vista por estes dois pontos. E qual é a resistência vista em A e B? É a resistência equivalente de R1 e R2. Como V1 é um curto, então R1 está em paralelo com R2. Então, imaginemos R1 aqui do lado de R2, por exemplo. A malha se fecha neste sentido assim. Então, R1 paralelo com R2 será a resistência equivalente de Thevenin, que é chamada de R de TH. Então, R1 paralelo com R2, ou seja, 8.000 paralelo com 12.000. E aí, como já sabemos, resistores em paralelo é igual ao inverso da soma dos inversos ou o produto pela soma, no caso de dois resistores envolvidos no paralelismo, quando eles são diferentes. Então, vamos fazer o produto pela soma. 8.000 vezes 12.000, dividido por 8.000 mais 12.000. Então, 8.000 vezes 12.000, dividido por 20.000, que é a soma dos dois. 4,8 kΩ. E aqui cabe uma dica: sempre que calcularmos resistores em paralelo, o resultado da equivalência deles será ligeiramente inferior ao menor resistor envolvido no paralelismo. No caso aqui temos 8 kΩ, temos então 4,8K como resultado. Aparentemente está correto. Se obtivermos um valor acima de 8.000, nossa conta está errada com certeza. Isso vale para dois resistores, 3 e infinitos resistores em paralelo. Agora que temos a fonte e o resistor de Thevenin, é só colocarmos aqui neste circuito e simularmos para ver se está correto. Então, deu 6 volts e 4,8 kΩ. Colocando um voltímetro na saída do circuito, e dando play, vemos 6 volts. Até aqui nenhuma novidade, visto que o resistor R1 e R2 são um divisor de tensão, e calculamos já os 6 volts, que é justamente a tensão de Thevenin. Mas vamos supor que temos um circuito e queremos colocar uma carga neste circuito. Então,
obviamente vai se comportar de forma distinta. Então, vamos supor aqui uma carga RL de 10 kΩ. Aí os cálculos já começam a ficar um pouco mais complicados. Este circuito é bem simples, é verdade, mas circuitos mais complexos, modificando a carga no circuito, na saída do circuito, já pode complicar nossa vida. Então, só para comparar aqui, com uma carga de 10K, temos 4,08 volts. Colocando a mesma carga no equivalente de Thevenin, obrigatoriamente temos que ter os 4,05 volts também. Aí está. Então, os nossos cálculos estão corretos. Este circuito aqui consiste em uma abstração deste que é um pouco mais complicado. Em outras palavras, é o equivalente de Thevenin deste circuito. Bem simples de entender. O exemplo 2 já é um pouco mais interessante. Eu tenho este circuito que consiste em duas malhas e temos duas fontes de tensão independentes e 4 resistores. Percebam que nos pontos A e B, que são a saída do meu circuito, modificando a carga nestes pontos, será mais complicado de determinar os valores de tensão e corrente. Vocês devem concordar que, colocando uma carga em paralelo com R4, teremos uma terceira malha envolvida no circuito. Então, fica bem claro que, se encontrarmos o equivalente de Thevenin para estes dois pontos, para este circuito aqui, fica mais tranquilo de projetarmos para as mais distintas cargas. É o que vamos ver agora. Então, para ganhar tempo, eu já fiz as malhas do circuito, pois a tensão de Thevenin nestes dois pontos é a queda de tensão em R4, como já sabemos. Então, a análise de malhas está aqui. Eu já fiz uma videoaula sobre isso, então, se não viu ainda, confira que eu explico passo a passo como calcular as malhas de um circuito resistivo. Então, resolvendo estas malhas com estas equações aqui e aplicando este algoritmo em MATLAB, eu tenho as correntes I1 e I2 do circuito, que é 1,3 mA e 0,4 mA. Então, aqui a corrente I2 é 0,4 mA. Se eu sei a corrente que passa em R4 e eu sei R4, pela nossa lei de Ohm, eu tenho a queda de tensão em R4 e, consequentemente, a tensão de Thevenin do circuito. Então, a tensão de Thevenin para esse circuito é igual a R4 vezes a corrente que circula por ele, que é I2. R4 é 820 ohms e I2 é 0,4 miliamperes. Então, é 820 vezes 0,4 miliamperes. 0,328 volts. Então, esta é a minha tensão de Thevenin. O mesmo processo que no exemplo 1, agora eu coloco em curto as fontes de tensão do circuito e calculo a resistência vista pelos pontos A e B. Então, V1 e V2 estão em curto, como podem ver no diagrama esquemático. Então, qual será a resistência vista em A e B? Olhando para o circuito, temos o paralelo de R1 com R2, em série com R3, em paralelo com R4. Esta é a nossa resistência equivalente de Thevenin. Então, é o paralelo de R1 com R2, em série, então, série de resistores somamos, né, com R3, e isso tudo em paralelo com R4. Substituindo os valores, então, é o paralelo de 4.700 ohms com 1.200, 1K2, em série com R3, que é 22.000 ohms, tudo isso em paralelo com R4, que é 820 ohms. Então, resolvendo isso, vamos começar com este paralelo aqui. Vamos fazer o inverso da soma dos inversos, é 4.700. Aí, pressiona este botão na calculadora, 1 sobre isso.
mais 1.200, também 1 sobre isso. Então, eu somei os inversos, e agora vou inverter de novo, 955,93 ohms. Então, percebam que este valor é inferior à menor resistência do paralelismo. Aparentemente, a conta está correta. Colocando aqui 955,93 ohms. Isso em série com 22.000. E o resultado em paralelo com 820. Vai dar uma resistência de Thevenin, então vamos somar aqui mais 22.000. 22.955,93 em paralelo com 820. Deve dar um resultado inferior a 820. Então, 22.955,93 invertido mais 820 invertido. Dou um Enter, tenho o resultado. Inverto de novo, 791,72 ohms. Com isso, temos o resistor equivalente de Thevenin e a fonte de tensão equivalente de Thevenin. 0,328, 791,72. Aqui no ISIS, então, eu tenho o circuito principal e o equivalente de Thevenin dele vai ficar assim. — 0,328 volts, 791,72 ohms. Então, vejam que interessante. Este circuito aqui, que é formado por duas malhas, está abstraído neste circuito bem simples, formado por apenas uma fonte de tensão e um resistor em série. Vamos confirmar, então, colocando um voltímetro com uma carga. Vamos pegar uma carga de 15 kΩ. Então, aquilo que eu havia dito, colocando mais um resistor em paralelo com R4, eu tenho uma terceira malha neste circuito. Se fôssemos equacionar o mesmo circuito para diferentes cargas, vejam o quão complicados os cálculos se tornariam. Vamos colocar, então, a mesma carga aqui. E percebam o seguinte, colocando uma carga neste circuito, o que eu tenho? Eu tenho um divisor de tensão, o que torna muito mais simples os cálculos. Ainda mais que já estamos craques em divisores de tensão, não é mesmo? Então, vamos dar um play. E aí está, 0,31 volts. É a queda de tensão na saída de cada circuito com uma carga de 15K. Os nossos cálculos, portanto, estão corretos. Vamos alterar a carga só para testar isso rapidinho. 22K, 22K, 0,32, 0,31. Vamos modificar a carga para testar isso de novo. Vamos colocar 1K2. 0,2 volts, 0,2 volts. Então, esta foi mais uma Fast Lesson. Falamos sobre o Teorema de Thevenin. Pesquise bastante sobre isso e pratique os exercícios. É muito importante a prática. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Se ainda restaram dúvidas, é só comentar, então. Deixe o seu Save Our Souls nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois os assinantes do WR Kids Channel concorrem a prêmios. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, WRKids
wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.